Pai, em nome de Jesus. Declaramos cura divina para elas, em nome do Senhor. E alguém mais que esteja doente, ou familiar esteja doente, Senhor, oramos para que seja rapidamente sarado em nome de Jesus. Amém. Eu sei que os amados tiveram uma boa pregação no domingo passado. Foi muito bom. Amém. Ali o pastor, apóstolo, profeta, evangelista Paulo Filipe fez uma boa pregação. Glória a Deus. E na quinta-feira, não sei se ouviram, se não, nós falamos aqui sobre relacionamento e comunhão com Deus. A diferença entre relacionamento e comunhão com Deus, que é muito importante para o crente saber conhecer essa diferença. Uma coisa é ter relacionamento, outra coisa é ter comunhão, não é? Então, mas eu creio que o nosso amado Paulo Costa, pois, gravou tudo no YouTube, não é? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, em seguir a essa palavra de relacionamento e comunhão com Deus, a diferença entre as duas coisas, eu quero continuar a falar nesse mesmo tema, mas dessa vez olhando um pouco para trás, para o Antigo Testamento. E o título da mensagem nessa tarde é: como é que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Porque as pessoas eram salvas. Como é que elas eram salvas? Amém? Eu creio que o que vai acontecer é que nós vamos poder relacionar melhor o Velho Testamento com o Novo Testamento, quando ouvirmos essa palavra. Ora bem, a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Conhecem essa escritura? Efésios 2, 8 e 9. Que diz que, porquanto, pela graça sois salvos. Amém? Por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça por meio da fé. E não vem por intermédio das obras. Porque eu fiz isto, porque eu não sei o que. Não, nada disso. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Porque eu fui salvo. Não. É pela graça de Deus, Ele permite, através da fé, nós somos salvos. Amém? Então, hoje no Novo Testamento, as pessoas são salvas assim. Salvas pela graça de Deus por meio da fé. E no Antigo Testamento, como é que elas eram salvas? A resposta a essa pergunta, a maior parte das pessoas, se nós perguntarmos isso, nós vamos ouvir respostas como, por exemplo, eram salvas porque guardavam a lei. Mentira. Não, eram salvas porque praticavam sacrifício animal. Não. Deixe-me dizer que, embora Deus tivesse dado, foi Ele que deu tanto a lei como o sacrifício animal, não é? Aos judeus, a Israel. Nem os gentios do Antigo Testamento eram salvos por meio da lei ou por meio de sacrifício animal, porque eles não praticavam essas coisas. E houve gentios que foram salvos. Amém, amados? Então, aleluia. O apóstolo Pedro, ele dirigiu-se aos líderes da igreja em Jerusalém, que estavam a querer voltar para o farisaísmo, para a lei, para o sacrifício de animais, para essas coisas, estavam a querer voltar, não é? E o apóstolo Pedro foi usado pelo Espírito Santo, amém? Para chamar a atenção, para deixarem de procurar voltar para trás. Atos 15, versículo 10, a palavra diz. Atos 15, versículo 10. Porque quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos, dos crentes da igreja, uma carga que nem nossos antepassados, no Velho Testamento, nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. É uma carga. Agora, por sua vez, o apóstolo Paulo diz o seguinte. O apóstolo Paulo, sobre esse tema, lá em Romanos 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: portanto, ninguém será declarado justo, ou se você quiser, na nossa linguagem, salvo, não é? Diante dele, confiando na obediência à lei.
Não é a lei que salva. Pois é precisamente por meio da lei, é através da lei, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A lei não salva, a lei diz que eu sou pecador. Agora, nenhuma pessoa, durante ou depois da lei, foi salva pela lei. Nenhuma pessoa que tenha vivido durante a época da lei ou depois da lei foi salva pela lei. Não há ninguém. Então, está um pouco o sacrifício animal que eles faziam, não é? O sacrifício animal, ninguém antes, durante ou depois da lei, foram salvos pelo derramar de sangue animal. Porque Hebreus 10, versículo 4, Hebreus 10, 4 diz que porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, as pessoas apenas eram, são e serão salvas pelo sangue de Jesus. Os homens sempre se aproximaram de Deus de uma mesma forma. Para serem salvas, é uma maneira só, única, para se aproximar de Deus e receber a salvação. Pela graça, por meio da fé. Nenhuma outra maneira. Olha aí. Hebreus 1, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, já vou explicar um pouco melhor isso, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, amém? Nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, amém? A quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ora bem, então, desde o início, desde o Jardim do Éden, em cada período de tempo, ou cada dispensação, se você quiser assim, dispensação diferente, porque há várias dispensações até os dias de hoje, Deus chegou-se ao homem de formas diferentes. Eu vou-vos dar um exemplo, como nós lemos ali em Hebreus. Ele chegou na dispensação da inocência, nos dias que não havia pecado com Adão e Eva. Deus caminhava e conversava com Adão e Eva na frescura da tarde. Conversava pessoalmente, ele parecia que conversava, caminhava com eles e conversava. Na dispensação depois da queda de Adão, Deus falava com as pessoas, com o povo de Deus, etc., através de anjos, através de aparições pessoais como um anjo do Senhor. Sabe quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é Jesus. Ele aparecia como um anjo do Senhor, sarça ardente, não é? Sonhos, visões, profecias, voz direta do céu. Então, porém, nós homens não temos maneiras diferentes para nos chegar a Deus. Há uma maneira só para chegarmos a Deus. Pela graça, por meio da fé, que nós chegamos lá. Isso mesmo aconteceu com os heróis da Bíblia. Sabe nós temos um capítulo na Bíblia que é o Hebreus 11, que fala-nos dos heróis. Não são todos, alguns estão lá mencionados, né? São os heróis da fé. E os heróis da fé mostram isso mesmo, que foi pela fé. Cada um desses heróis, que estão mencionados em Hebreus 11, receberam, e outros, quem sabe mais à frente, depois de nós, receberão do Senhor a salvação pela fé, mediante a graça de Deus, não é? E depois disso, esses heróis da fé aproximavam-se de Deus diariamente. Depois de terem um relacionamento com Deus, tinham comunhão com Deus todos os dias. Amém? É sempre pela fé. Hebreus 11, 6. Diz que, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você já viu Deus? Crê que existe? Oh, glória a Deus, está em fé. Amém? E sabe, se você buscar o Senhor pela fé, que Deus vai responder? Amém? Ok, então. Depois, vamos falar sobre o Evangelho eterno. Se os meios para a salvação e para a espiritualidade da humanidade
tem sempre sido pela fé, mediante a graça do Senhor, significa então que a mesma mensagem da fé, da salvação, o mesmo evangelho, as mesmas boas novas, amém? Tem sido pregado ao longo de todos os tempos, amém? Até os nossos dias. Muitos pensam que o evangelho começou só depois de Jesus ressuscitar e enviar-se. Não, o evangelho começou antes. Mesmo o evangelho que nós ouvimos. Aleluia. Então, diz lá em Romanos 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. E faço minha as palavras do apóstolo. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nele quem? Deus. Primeiro do judeu, assim como do grego, aquele que não é judeu, o gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Como é que as pessoas do Antigo Testamento podiam ser salvas? Não pelo evangelho. Porque é pelo evangelho que se revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio da humanidade ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Hebreus 4, versículo 2. Pois as boas novas, outra palavra para evangelho, as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, muitos que não creram no Antigo Testamento e outros, né? Que não quiseram aceitar. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Para mim não existe Deus, eu não quero saber disso, não tenho tempo para isso, não sei o que, não sei. A mensagem de nada lhes valeu, não os salvou, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Amém? Então, o mesmo evangelho foi pregado tanto no Velho Testamento, amém? Incluindo os que viveram debaixo da lei, para serem salvos, tinham que ouvir esse evangelho da salvação. Amém? Como nós hoje vivemos nessa dispensação da graça de Deus, a era da igreja. Agora, os crentes do Velho Testamento eram salvos, discipulados, curados, por aquele preço que Jesus viria a pagar mais tarde. Nós hoje, nós salvos em Jesus, a igreja, os que cremos no Senhor, nós somos salvos, discipulados, curados naquilo que Jesus já pagou por nós. Amém? Então, Jesus, enquanto pendurado na cruz, olha a cruz aqui, ele tinha os braços esticados. Amém? Em duas direções opostas. Uma estava a dizer salvação desde Adão. E estava a dizer até ao último homem a ser salvo na terra. Está consumado. Está feito a salvação. Aleluia. Então, a salvação, amados, tem sempre sido através de um único, permitam-me uma expressão, de um único método, uma única forma, maneira, que é fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus. Assim é que se recebe a salvação. Em toda a Bíblia. Já vamos ver mais. A Bíblia não menciona uma única vez, em nenhuma parte da palavra, nenhum versículo, nada na Bíblia, que diga que a salvação vem por guardar a lei. Que diga que a salvação vem por se derramar sangue de animal. Nenhuma Bíblia diz isso, nenhuma Escritura. Não existe nenhum outro nome, diz a Bíblia, debaixo do céu, pelo qual os homens sejam salvos. Amém? Senão o nome de Jesus. A Escritura onde é que está? Está em Atos. Atos 4, versículo 12. E porquanto não há salvação em nenhum outro ente, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa. Pois em todo o universo não há nenhum, é a Bíblia, não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que está a dizer, não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Amém? Agora, isso quanto ao Evangelho. Agora a grande comissão.
o mandamento ou a ordem de Deus para se levar o Evangelho, as boas novas, para todo o mundo, nós conhecemos essa ordem como a grande comissão. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho, os irmãos conhecem a grande comissão, não é? A responsabilidade, ou a comissão que Deus deu a Israel no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é a mesma responsabilidade, é a mesma comissão que Jesus entregou à sua igreja, para levarmos o Evangelho para todo o mundo. O apóstolo Paulo torna bem claro que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deus deu a Israel, Deus entregou a Israel a responsabilidade, ou se você quiser, o dever de levar a grande comissão para todas as partes do mundo. Deus entregou isso a Israel. Romanos 10, 14, 15 e 16. Diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? Como é que vamos invocar alguém que nós não conhecemos, não queremos, não é? E como crerão naquele de quem não ouviram? Nunca me falaram, não sei, é assim afinal, eu sabia. Como é que podia adorar se eu não sabia? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem deixa a sua vida para trás para ir pregar o Evangelho? E como pregarão se não forem enviados por quem? Por Deus. Uns enviam-se a eles próprios, mas é Deus quem envia. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Que pregação é essa? As boas novas. Isaías pregou as boas novas. Senhor, quem é que creu na nossa pregação? Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Mas logo a seguir no capítulo valente, olha, esse capítulo que Isaías escreveu, 53, é um dos capítulos mais importantes na matéria, no tema de redenção e salvação da obra de Jesus, não é? Lá em Isaías 53, 1, o profeta diz: mas quem deu crédito à nossa pregação? Eu prego, mas não sei, as pessoas andam a cabeça no ar, outras coisas. Quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que ele faz essa pergunta? Porque o braço do Senhor manifesta-se em quem crê na pregação. E esse braço do Senhor aqui não é mais nada senão a redenção, a salvação. A salvação, a redenção do Senhor manifesta em quem crê na pregação, ou não? Ok. A pregação aqui, obviamente, como eu disse, é a pregação do Evangelho. A quem se manifestou o braço do Senhor, o braço ou a redenção do Senhor, é revelado, manifesta-se às pessoas que acreditam na pregação. Graças a Deus, porque há alguém que prega, porque há alguém que foi enviado para pregar, e porque nós ouvimos, glória a Deus, nós acreditamos, cremos e aceitamos. Então, no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, a responsabilidade de Israel era ser o guardião do Evangelho, o guardião da palavra de Deus. E não para levar a lei e o sacrifício animal por todo o mundo, ensinar as pessoas em todo o mundo a lei e o sacrifício animal. Não era isso que Deus queria. Deus deu a grande comissão, o Evangelho, a palavra. Como lemos, os seus pés deviam levar o quê? Que o profeta Isaías diz? Boas novas. Não a lei não é boa nova. Não o sacrifício animal também não é boa nova. Os pés deviam levar as boas novas, o Evangelho. Tal como fez o profeta Jonas, quando foi para Nínive.
depois de fugir e desviar-se um pouco lá, obedeceu a Deus. Ele não chegou lá a Nínive, aquela cidade cheia de pecado. Jonas, o profeta, não chegou lá e disse: ei, pecadores, olha, tem que fazer o sacrifício animal, tem que agarrar-se à lei. Não, o que foi? Qual foi a mensagem de Jonas? Aleluia, arrependei-vos. Arrependei-vos. Estas são as boas novas. Arrependei-vos. Aleluia, mensagem do arrependimento. No entanto, por altura em que Jesus nasceu e viveu neste mundo, a mensagem dos israelitas, amados, não era a mensagem da fé, mas era sim a mensagem da lei, do sacrifício animal. Os líderes religiosos de então, os fariseus e demais saduceus e outros, os líderes religiosos de então estavam mais interessados em tornar os gentios em judeu, em povo judeu, do que fazer conversão para Deus, não é? Convertidos pela graça por meio da fé. Queriam mais aumentar o número de israelitas e não o número de crentes. Por isso Jesus dizia aos líderes religiosos de então que eles tinham falhado a sua missão da grande comissão. Vocês falharam a missão da grande comissão. Vocês falharam. Amém? E Jesus denunciou-os perante toda a gente. Não é? Vocês levaram ao mundo a lei em vez de levarem o evangelho. Vocês obrigam-no a guardar a lei em vez de caminhar pela fé. O justo viverá da fé. Mateus 23, 15. O Senhor diz, são algumas escrituras. Mateus 23, 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, eles não estavam a salvar ninguém, pois não. A lei não salva. Agora, Deus quer, amados, quer convertidos, crentes. Deus não quer prosélitos. Infelizmente hoje está na moda, não é? A igreja hoje em Portugal não está a crescer por novos crentes. Está a crescer por... Olha, o crente não gosta mais dessa igreja, vai para outra. É assim que as igrejas estão a crescer. Isto é proselitismo. Olha, então, eles estão a fazer prosélitos. Israel falhou a missão da grande comissão. E por isso mesmo, Deus deu-nos a nós, Igreja de Cristo, crentes, aos crentes em Senhor Jesus Cristo, Ele confiou-nos a nós essa grande comissão. Amém? E por isso mesmo nós somos crentes, seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos luteranos, metodistas ou católicos, ou seja o que for. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Se me perguntar, eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu sigo Cristo. Amém, amados? Então, antes de ser levado preso, o Senhor Jesus disse aos fariseus, Ele disse assim, Mateus 21, 43. O Senhor Jesus disse: por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós, a grande comissão de salvação será tirado de vós, para ser entregue a um povo, a igreja, o povo de Deus, que produza frutos dignos do reino. Uau! A grande comissão que Jesus confiou à sua igreja era a mesmíssima comissão, mensagem, exigindo a mesma resposta a quem ouvisse essa mensagem para aceitar a redenção e a salvação pela graça por meio da fé. Hoje, a igreja continua a ser a guardiã do Evangelho e da Palavra de Deus, não é? Porque nós temos a grande comissão. Hoje, a igreja continua a ser. Até o dia em que a igreja for arrebatada. Nesse dia que nós formos arrebatados, essa comissão, essa grande comissão, voltará de novo para Israel. Para os últimos anos, até os 7 anos da tribulação, né? Final. Israel
voltará a assumir essa responsabilidade. E por isso vemos em Apocalipse 144 mil judeus, evangelistas, para trazer a salvação e por aí vai. Aleluia. Sendo assim, qual foi, então, se a salvação é por meio, pela graça de Deus por meio da fé, qual foi a pregação que Moisés usou, que Isaías usou, para que as pessoas pudessem ser salvas? Honestamente, foi a mesma que nós hoje pregamos, o Evangelho. Fé em Jesus Cristo, só na altura conheciam como Yahweh, para receber a redenção da graça de Deus. Agora prestem atenção. Olha aqui uma surpresa para os irmãos. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos 10, 9 e 10. Ele diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quantas vezes é que você e eu, nós usamos essas escrituras para levarmos alguém para Jesus? Eu quase sempre. Quando falo salvação para alguém, quase sempre eu uso essa. É muito popular para mim essa escritura, não é? Então, em teologia, essas duas escrituras da salvação, aqui Romanos 9 e 10, são conhecidas como o caminho romano para a salvação. Romano não tem nada a ver com Roma, tem a ver com a epístola do Paulo aos Romanos, não é? O caminho romano para a salvação. E elas são, provavelmente, essas escrituras, as mais, como eu disse, popularmente usadas pelos crentes para levar alguém à salvação. Salvação pessoal, seja convite de salvação na igreja, seja convite à salvação numa campanha para os perdidos. Essa escritura é uma chave, não é? Agora, minha pergunta: a quem foi que o Espírito Santo revelou, inspirou essas escrituras para escrever na palavra? Quem é que os irmãos acham? Quem foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas duas escrituras? Quem diz que foi Paulo? Foi Paulo? Carta Romano, do apóstolo Paulo Romano, capítulo 10, versículos 9 e 10. Acha que foi Paulo? O Espírito Santo inspirou Paulo para escrever isso? Pois olha a surpresa. Paulo apenas citou o autor dessa escritura. Quem escreveu isso, irmãos? Foi Moisés. Moisés é que escreveu isso. Sobre crer no coração e confessar com a boca. Foi Moisés. Porque ele pregou essa mensagem. Se não acreditam, venham comigo até Romanos 10, a partir do versículo 5. Romanos 10, a partir do versículo 5. Aleluia. Ora quem? Moisés. O que ele faz? Ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. Ele diz: o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Não tem salvação. Todavia, glória a Deus, a justiça que vem da fé, é Moisés a falar, declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isso é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? E depois Paulo explica: isto é, para fazer Cristo subir entre os mortos. Mas o que ela diz? E ele cita agora Moisés outra vez: a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. E Paulo explica: ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. E Paulo explica o que Moisés disse: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Moisés,
recebeu essa inspiração, essa revelação do Espírito Santo, por isso ele escreveu em Deuteronômio. Escreveu isso, nós já vamos ver. Paulo, na sua carta ao Romano, apenas cita aquilo que Moisés já dizia em Deuteronômio para a salvação. Vamos agora a Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículos 11 até 15, chega. Diz assim: porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, a salvação, não é? Não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance, como está a lei fora do teu alcance, não consegues guardar a lei. Ela não está nas regiões celestes, para que possas questionar quem subirá, ou quem subiria por nós até o céu, para trazê-la e ministrá-la a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-la em prática, essa mensagem. Também não está além do mar, num país longínquo, de modo que fiques alegando: quem atravessaria o mar por nós, para trazê-la e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-la em prática. Nada disso, diz Moisés. Olha o que ele diz: eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar, está na tua boca e no teu coração. Por isso, poderás obedecer a ela e vivê-la, viver a palavra no teu dia a dia. O justo vive da fé, não é? Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Escolhe. Ou apresentar a Israel, lá no capítulo 28, Deuteronômio 28, Deus, através do seu servo Moisés, apresenta ao povo de Israel as razões ou as causas das bênçãos. Se ouvirem a palavra do Senhor, se obedecerem a palavra do Senhor, são abençoados. Se não ouvirem, se revoltar, rebeliar contra as coisas de Deus, serão amaldiçoados. Versículo 29, capítulo 28. Logo a seguir, Moisés diz a Israel que a lei não foi dada para a salvação. Tem o seu propósito, mas não é a salvação. Porque nenhum homem algum conseguia cumprir a lei. Amém? Porque todos nós somos falhos. Não há um só que não tenha pecado, não é? Nenhum só. Não conseguimos guardar a lei em todos os seus aspectos. Por isso também Tiago, o apóstolo Tiago 2, versículo 10, Tiago diz assim: porquanto quem obedece a toda a lei, olha, obedecemos toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Somos culpados de quebrar toda a lei. Portanto, quando Jesus diz que eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei, ele foi o único capaz de cumprir a lei, porque ele foi o único sem pecado. Aleluia. E assim, Moisés explicou que o meio para a salvação não está nem no céu, nem debaixo da terra, nem além mar em algum país distante, mas está bem perto de cada homem, de todo homem. Bem perto, está no seu coração e na sua boca. Basta crer e confessar. Não é? Aleluia, porque com o coração se crê, com a boca se confessa. Para a justiça de Deus. O apóstolo Paulo simplesmente acrescentou às escrituras que Moisés escreveu o nome Jesus, o Senhor Jesus Cristo, porque Moisés não conhecia Jesus pelo nome Jesus, conhecia como Yahweh, não é? Então, sendo assim, qual era o propósito da lei? Afinal, qual é o propósito da lei? Para que aquele que servia a lei, a salvação sempre foi dada pela graça, ou não? De Deus, mediante a fé. Qual era então o propósito da lei? Por que a lei então? Bom, deixa-me primeiro citar o seguinte. A Bíblia explica-nos
ou dando-nos a resposta a essa pergunta em Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25. A palavra do Senhor diz assim: desse modo, a lei se tornou nosso tutor. Umas Bíblias dizem pedagogo, né? Pedagogo, tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. A lei serve para conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados ou salvos. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, agora que já chegamos à fé, já aceitamos, já somos salvos, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, a esse pedagogo ou à lei. Agora vivemos pela fé no Senhor Jesus. Ou seja, Deus não deu a lei para salvar, mas a lei, Deus deu a lei para nos apontar para quem é o suficientemente poderoso para nos salvar. A lei diz-me que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador, e na minha força não posso nada para me salvar. Mas há alguém que me quer salvar e está disposto a me salvar. A lei é o meu tutor. Sabe, naqueles dias da igreja primitiva, etc., na Grécia, na Ásia Menor, os filhos dos nobres, enfim, pessoas ricas, etc., até mesmo as pessoas, os filhos, não havia escolas públicas, não havia nada disso, não é? Então tinham que aprender em casa. Então quem podia, quem tinha meios, dinheiros e coisas, eles pagavam tutores, pagavam pedagogos para ensinar os seus filhos, para amanhã poderem cuidar dos negócios dos pais, etc. Eles eram pais, vinham lá à casa e ensinavam os jovens, não é? E quando um tutor, um pedagogo visse que, pronto, já ensinei tudo o que eu sabia a ele aprendeu muito bem, ele agora já não é mais criança, ele agora é um adulto. Então fazia uma festa. Fazia uma festa em que aquele jovem deixava de vestir roupa de criança e vestia pela primeira vez na sua vida umas roupas muito especiais, em grego chamado toga virilis, que era a roupa de um homem maduro, um adulto. Então ele vestia aquela roupa pela primeira vez e fazia-se uma grande festa. E a partir de então aquele jovem era um homem, considerado um homem adulto, não é? Que sabia como viver, foi aprendido, foi preparado. Assim é o pecado. O pecado diz-me que eu sou pecador, és pecador, és pecador, és pecador. E eu vou, e o Senhor, eu preciso do Salvador. E quem é o Salvador? É Jesus Cristo, é o Salvador. Sim, eu vou aceito Jesus como o Senhor e Salvador. Ali já fez a sua obra na minha vida. Agora eu vivo pela fé. Amém? Agora eu vivo pela fé no Senhor Jesus. Então, a lei de Moisés, Deus deu essa lei que era constituída, em poucas palavras, por duas partes: a lei e os sacrifícios de animais. O propósito de ambas essas partes serviram de pedagogo, de tutor, não é? Para nos ensinar que o único meio de salvação é fé em Jesus Cristo, aquele que pagou o preço por nós. Aleluia, porque a lei diz que eu não me consigo salvar a mim mesmo. Não é por força nem por obras, não é? Para que ninguém se vanglorie. Então, tampouco, sem um meio sobrenatural, sem pecado, eu consigo guardar toda a lei. O único que o fez foi Jesus. Então o verdadeiro propósito da lei, queridos, foi para mostrar, a lei serviu para dizer que nós somos pecadores. E o verdadeiro propósito do sacrifício animal foi para nos mostrar que este Salvador, o único Salvador, é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E disso nós concluímos que lei e sacrifícios ensinam duas partes do Evangelho, da mensagem do Evangelho. O homem, como pecador, a lei assim o diz que ele é pecador, precisa de um Salvador. A lei me indica no sacrifício animal, o sangue derramado de animais. Jesus derramou o seu sangue por nós. Portanto, são tipos e sombras do Velho Testamento, do Novo Testamento.
Agora, a totalidade da lei foi dada porque o povo teve o desplante, lá no deserto, teve o desplante de dizer a Moisés serem capazes de cumprir com todos os mandamentos que Deus lhes dissesse, que Deus lhes desse. Nós somos capazes de cumprir. Quem lê a Bíblia assim, coitadinho, eles estão a ser obedientes. Não, eles estão a ser rebeldes, é que eles estão a ser. Olha, Êxodo 19:8. Êxodo 19:8. Então, todo o povo afirmou unânime: tudo que Yahweh mandou, nós faremos. Treta! E Moisés declarou diante do Senhor as palavras da resposta do povo: Senhor, eles disseram que tudo o que mandares eles fazem. Hã? Eles acharam que para tal, eles não precisavam de fé, não precisavam da graça de Deus para coisa nenhuma, não é? Eles apenas não tinham que agradar a Deus da maneira que Deus queria ser agradado, apenas na sua própria força, no seu próprio esforço, nas suas próprias ideias. Não. E perante isso Deus deu a lei. Deus deu a lei e deu a lei manifestando a sua ira, a sua cólera sobre esse povo rebelde. E como é que foi? Monte Sinai tremia. Nuvens negras, relâmpagos, tremores. Deus estava zangado. E quem é que subiu? O povo mandou Moisés: vai tu, Moisés, vai tu, Moisés. Só foi o Moisés que subiu para receber a palavra. Aquele fumo, aquela ira, aqueles relâmpagos saíram naquela serra. E Deus disse: ai, é só tu que vens? Então avisa: ninguém suba, ninguém chega ao monte. Quem chegar ao monte morre. Deus estava zangado, irmãos. Não queremos nós ver Deus zangado. Cuidado. Então, o povo não quis falar diretamente com Deus, então nomearam democraticamente Moisés para ser o porta-voz deles e de Deus para eles. Assim, nosso amigo Moisés teve que enfrentar Deus. Subiu ali, Deus deu-lhe a lei, ele trouxe a lei para baixo para eles. Enfim, aconteceu aquelas coisas todas, os irmãos sabem, não é? Ou seja, por outras palavras, se nós quisermos ver a ira de Deus em nossas vidas, então tentemos aproximar-nos de Deus, sabendo como é que nós devemos aproximar de Deus. Tentemos nós aproximar-nos de Deus através das nossas próprias obras, como fazem tanta coisa, andam quilômetros e quilômetros, não sei o quê. Tentemos aproximar-nos de Deus para nossas próprias obras e nossos próprios esforços. Tentemos provar a Deus que os nossos esforços são tão válidos ou mais que o sangue de Jesus. Deus fica mal. Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. Tentemos provar a Deus que o nosso dizimar, o facto de nós termos sido batizados nas águas, o facto de nós comparecermos com regularidade aos cultos da igreja, o facto de nós falarmos de Jesus às pessoas na nossa força, basta para abrir os céus. Nós não precisamos de Jesus nem o sangue de Jesus para nada. Isso é tentar Deus. Amém? Eu é que sei, eu é que tenho razão. Meu amigo, estamos entrando num caminho muito perigoso. Olha aí. Porém, se você quiser ver a misericórdia, o amor, o carinho, a paixão, a compaixão de Deus Pai, vamos nos aproximar dele, segundo ele nos diz na sua palavra como nós nos devemos aproximar. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nada mais. Quando for assim, se for por Jesus, posicionalmente, quando nós estivermos na presença de Deus, nós vamos sentir-nos como nós estivéssemos posicionalmente, vamos estar lá com Deus no Monte Sião. Estamos a falar com Deus. Estamos lá no Monte Sião a falar com Deus. Amém? E nós podemos sentir que Deus tem prazer de nós, de estar conosco, porque Ele nos ama. Amém? Ele quer a nossa companhia, não é?
a nossa entrega verdadeira. Ele quer ver-nos receber salvação, quer ver-nos receber cura, quer ver-nos receber prosperidade, quer ver tudo isto através de simples fé, pela graça de Deus. Então, vivendo debaixo da lei, se o homem vive debaixo da lei, o que está a fazer, ele está a tentar tratar dos seus próprios pecados, está a dizer, eu não preciso de Jesus para nada, eu trato de mim mesmo. Mato aí um cordeiro, não preciso de nada disso. Não é? Vivendo debaixo da graça de Deus, você e eu, nós permitimos que Deus trate dos nossos pecados, ou não? Tu pecaste, confessa, reconhece. O confessar é reconhecer perante Deus. Sim, Pai, eu fiz mal, eu desobedeci, sim, perdoa-me, sim. Amém? Para mantermos a comunhão viva com Deus. Aleluia. Agora, alguns exemplos de salvação de pessoas que foram salvas no Velho Testamento pela fé. Eu vou dar 2 exemplos só, rápidos. Aqui. Primeiro exemplo, Abraão. Romanos 4, versículos 1, 2 e 3. O primeiro exemplo foi Abraão. Portanto, já estamos na reta final, amados. Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano, Abraão? Se de facto Abraão foi justificado pelas obras, acha que foi? Não foi pelas obras, não. Não foi porque ele levou lá o filho, ofertou o filho, não foi por isso que ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Ele tem que, se foi pelas obras, ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Mas foi o que aconteceu, ele não se orgulhou. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Foi ele crer que o levou à salvação. Crer em Deus. Aliás, Jesus diz que Abraão viu o meu dia e exultou-se, não é? Como podemos ver aqui, Abraão foi salvo pela fé, crendo na mensagem de Deus, no Evangelho. A fé de Abraão, por isso, foi-lhe acreditado por justiça. Como nós somos justos, né, em Deus. O segundo exemplo, rapidamente, o rei Davi. O rei Davi foi salvo, Velho Testamento. Romanos 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: assim também Davi, ele fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em conta, atenção, a justiça independente de obras. Estão a entender? Não é obras, é a justiça independente das obras. Qual é essa justiça? Crendo em Deus. E ele diz, como são felizes, porque Davi tinha pecados horríveis, não tinha? Inclusive assassínio, não é? Etc, etc, etc. E ele foi perdoado, Deus perdoou-lhe. Ele diz, como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas. Ele estava feliz quando ele recebeu esse perdão de Deus. Amém? Cujos pecados são cancelados. Versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Se você é salvo, Deus não vai cobrar o preço do pecado. Você vai caminhar pela fé com o Senhor. Amém? Então, Davi alegrou-se, regozijou-se na salvação pela fé, na justiça sem obras, na alegria, sabendo que os seus pecados não lhe tinham sido imputados, pelo contrário, foram todos removidos pelo perdão de Deus. E o ponto, já em conclusão aqui, o ponto que eu quero fazer destes 2 exemplos é o seguinte. Número 1, Abraão foi salvo pela fé antes da lei ter sido dada. Amém? Número 2, Davi foi salvo pela fé durante a lei. Amém? Número 3, você e eu fomos salvos pela fé depois da lei. A lei não salva. Os heróis da fé, lá de Hebreus 11, entre outros, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Sansão, Davi, profetas maiores, profetas menores,
profetas maiores são aqueles que escreveram livros muito longos, muitos capítulos. Profetas menores são aqueles que escreveram livros que é um capítulo, ou 2 ou 3 só, não é? Todos esses fizeram parte, escreveram o Velho Testamento, ou não? Amém? E sabe, e que estão mencionados em Hebreus 11 como heróis da fé. E como começa, cada versículo que menciona cada um deles, como é que começam esses versículos? Pela fé. Não é pela lei. Pela fé, Abraão. Pela fé, Davi. Pela fé, Sansão. Pela fé, Raabe. Pela fé. Pela fé. Pela fé, não pela lei. Então, amados, esses heróis da fé viveram todos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, alguns antes da lei, outros depois da lei ter sido dada. Agora, veja, já aqui a fazer uma pista, o Espírito Santo já me deu ordem, torre de controle, faz-te a pista, rapaz. Agora, reparem só a introdução de Hebreus 12, Hebreus capítulo 12. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, mas não fica para aí, você e eu também somos heróis da fé. Olha aí, Hebreus 12, referindo-se a nós, crentes do Novo Testamento. Hebreus 12, 1, versículos 1 e 2. Portanto também nós somos salvos pela fé, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa grande nuvem de testemunhas são pessoas que partiram já, que estão com o Senhor. Eles estão-nos a ver, eles estão-nos a observar. Anda lá, não largues a fé. Tem força, anda lá, mas tem paciência, vai. Não largues a fé, continua. Estamos a dar força, não é? Como se nós estivéssemos num estádio e eles fossem assistência. Por tão grande nuvem de testemunha, anjos e tudo mais. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha nessa vida e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, que é chegarmos ao alvo, Jesus. Amém? E nós fazemos isto todos os dias, no versículo 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do que ia morrer, ia ficar por si por mim. Ele teve alegria. Você vê filmes de Hollywood, ele teve alegria. A Bíblia diz que começaram a atravessar os pregos nos pés e nas mãos. Ele não nada disso. Ele sentiu gozo, alegria, porque está a fazer por si e por mim. Outra versão Hollywood, emoções. Olha só, por causa do júbilo que lhe fora proposto, desprezando a vergonha, estava nu e sentou-se no trono de Deus. O plano da salvação, discipular, sempre em si, sempre estará mediante a fé. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus não muda, Deus é imutável. Deus não muda. Ele não muda, a sua palavra não muda e os seus planos também não mudam. Se o plano da salvação foi esse, sim será. Ao último crente de Adão, até o último crente que for salvo. Está nesse método do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Vamos fechar com o marido. Graças a Deus. Mais. É Bíblia. Igual. Abraçam com verdade a palavra do Senhor. Desde a queda de Adão até a última pessoa do futuro. Esse é o método da salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela glória do Santo nome. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória a todo sempre. Em nome de Jesus. O que o Senhor dizem. Amém, amém, amém.
Glória a Deus. Aleluia. Senão, eu quero orar, Pai, a todos, inclusivamente todos aqueles que estão da família, dos teus filhos, em suas casas, onde quer que estejam. Quero orar uma semana de vitória, Senhor. Uma semana abençoada, Senhor, sem medos, subterfúgios de Covid, coisas assim, mas sem medo. Deus, coração aberto para Ti, para o Teu Espírito, para a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, glorificando e honrando o Teu santo nome a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa e prospera os Teus filhinhos. Em nome de Jesus te peço, Pai. E todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe ricamente, queridos. Amém. Aleluia.